Bom, meus queridos, vamos lá, vamos continuar com as nossas aulas de processo penal, continuando do ponto onde paramos no bloco anterior, né? Que nós estávamos falando do procedimento sigiloso. E ficou para a gente analisar agora, no início dessa aula, a prerrogativa do advogado. Será que a decretação de sigilo dos autos do inquérito policial tem a prerrogativa ou tem a condição de eliminar, para ser mais preciso, a prerrogativa do advogado de ter acesso aos autos do inquérito? Cuidado, pessoal. Em conformidade com o Estatuto da OAB e com a redação da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, o advogado tem direito a ter acesso ao que já foi produzido, está documentado e integra os autos da investigação. Conclui-se, assim, que o advogado ele não tem direito a acesso às diligências em andamento e muito menos às diligências futuras, tá? Então, percebam vocês que já há, tanto na doutrina como na jurisprudência, um posicionamento pacificado que, se não for decretado o sigilo nos autos do inquérito, o advogado pode ter acesso aos autos sem mesmo apresentar nenhuma procuração. Agora, se o sigilo já foi decretado, a procuração do advogado é exigida. Por fim, nós teremos que analisar qual medidas o advogado pode se valer se esse seu direito, essa sua prerrogativa, ela estiver obstacularizada pela atuação do delegado. Se o delegado criar obstáculos para o acesso do advogado e o respeito à sua prerrogativa, o que é que ele pode fazer? Obviamente que ele pode se valer de meios judiciais para ter acesso a esses autos. Vamos ver tudo isso, vamos colocar no seu caderno para revisão futura. Vem comigo, vem aqui comigo, e o primeiro ponto que eu quero destacar é que, de acordo com o artigo 7º, inciso 14 da lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB, Estatuto da OAB, e em conformidade com a súmula vinculante 14, súmula vinculante 14, é direito do advogado, ter acesso ao que já foi produzido, ao que já foi produzido, está documentado, e integra os autos da investigação, da investigação. Então, percebam vocês que
o direito do advogado, segundo a legislação e a própria jurisprudência do Supremo, ele ter acesso aos documentos já produzidos, né, que estejam dentro dos autos do inquérito policial e, portanto, esse direito aqui é reconhecido ao advogado. Agora, uma primeira observação que a gente tem que fazer, então, ratificando a minha explicação inicial, é que o acesso do advogado, o acesso do advogado não abrange, não abrange diligências em andamento, diligências em andamento ou futuras. Isso aqui é extremamente importante, não esqueçam disso. Agora, claro, numa observação número 2, a gente, dentro da prerrogativa do advogado, pode colocar, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que o advogado pode tomar apontamentos, e copiar os autos. Então, note que ele não tem a prerrogativa só de ter acesso, mas, inclusive, de copiar peças que ele repute importante, beleza? Agora, voltando aqui à minha explicação inicial, a gente tem que diferenciar duas situações. Então, veja, a decretação do sigilo, duas respostas, obviamente, possíveis. Sim, a decretação do sigilo, não há decretação do sigilo. Se sim, se houve decretação do sigilo, note, o acesso do advogado, o acesso é mantido, porque aqui reina aquele acesso, aquele sigilo, melhor dizendo, externo, né? Então, o acesso do advogado é mantido, mas a procuração é exigida. A procuração é exigida. Agora, se não há decretação do sigilo, então a procuração não é necessária. A procuração não é necessária. E aí, sabedores disso, vocês já conseguem resolver várias questões de prova que abordam isso aí, tá? Agora, o que vai acontecer se a autoridade criar obstáculos, a autoridade policial, criar obstáculos para o acesso do advogado? Que medidas o advogado pode tomar? Esse ponto, pessoal, é importante. Vem comigo. Vamos colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. Importante é você saber que o boicote ao acesso
ao acesso do advogado pode gerar algumas consequências, tá? Em primeiro lugar, o advogado pode manejar para ter acesso aos autos do inquérito e fazer valer o seu direito. Ele pode manejar, em primeiro lugar, mandado de segurança, MS, mandado de segurança, porque ele tem um direito líquido e certo, né, demonstrável de plano de ter acesso aos autos. Ele pode interpor AHC, habeas corpus, e, por fim, ele pode redigir uma petição simples ao juiz. Então, vamos lá. Preste atenção que se o delegado criar obstáculos para impedir o advogado ter acesso aos autos do inquérito, como há um direito líquido e certo, ele pode, em primeiro lugar, ajuizar mandado de segurança, né? Obviamente que isso é possível. Mas também, pessoal, há um risco, mesmo que indireto, do cliente, do advogado, ser preso, né? Ora, se o advogado não tem acesso aos autos da investigação, como é que ele vai realizar uma defesa técnica eficaz para evitar a prisão de seu cliente? Então, como há um risco de prisão, mesmo que indireto, é possível também a interposição de habeas corpus. Esse habeas corpus é chamado de habeas corpus profilático, porque tem essa característica do risco da prisão ser indireto. E, por fim, ele pode, advogado, peticionar ao juiz. Que juiz? Ao juiz das garantias, tá? Juiz aqui das garantias, vem comigo, vamos colocar isso no seu caderno. Então, veja, MS, porque há um direito líquido e certo do advogado ter acesso a esses autos. Esse habeas corpus é o chamado habeas corpus profilático, como eu acabei de lhes explicar, e a petição simples é direcionada ao juiz das garantias. E aí, veja, esse juiz das garantias, que como vocês devem saber, pelo menos ter conhecimento por alto, é criação do denominado pacote anticrime. Ele é apenas, pessoal, o juiz que vai resguardar os direitos fundamentais do suspeito na fase de investigação policial. Preste atenção que o objetivo é separar, tá? Separar um juiz para a fase da investigação e outro juiz para a fase processual, exatamente para evitar a contaminação do juiz da fase processual. Garante-se, assim, a imparcialidade, né, com maior intensidade do juiz da fase processual, beleza? Evitando-se a sua contaminação pelos elementos de informação obtidos na fase investigatória. Então, na fase investigatória, sempre que precisar alguma decisão naqueles temas sob reserva de jurisdição, quem atua é o juiz das garantias. Então, aqui, obviamente, que essa petição simples será remetida pelo advogado ao chamado juiz das garantias, beleza? Que é o juiz, repito, que atua na fase investigatória, para você, meu querido aluno, minha querida aluna, que ainda não sabia disso. Vamos lá fazer mais uma observação importante. Vem aqui comigo, vamos colocar o seguinte, ó. Esse boicote ao acesso do advogado, ainda, deixa eu só ver aqui o número dessa minha observação, para ficar tudo legalzinho, né? Nós temos a observação número 2, vamos lá para a terceira observação. Essa terceira observação, ela nos diz o seguinte, que a autoridade
A autoridade que promove o boicote, a autoridade policial, que promove o boicote, responderá na esfera civil, administrativa, e criminal. Então, além do advogado poder manejar esses instrumentos aqui judiciais para poder ter acesso aos autos, ele ainda vai possibilitar, através da sua atuação, a responsabilização civil, administrativa e criminal da autoridade policial. Beleza? Agora, numa observação número 4, eu quero lhes demonstrar aqui que também pode haver sigilo com foco na vítima. Foco na vítima. Como assim, professor? Você vai entender daqui a pouco, tá? Veja que, de acordo com o artigo 201, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, tá? O juiz poderá decretar o sigilo, de justiça na persecução penal, blindando a vítima diante da preservação da intimidade, da vida privada, honra e imagem. Ora, nós, infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios, né? Em que, inclusive, vítimas de crimes estão sendo quase responsabilizadas pelo criminoso ter cometido aquele crime, né? E aí, todo aparato que a imprensa possui, eventualmente, ele trabalha esse aparato em desfavor da própria vítima, né? O julgamento social é muito severo e é muito rápido. As pessoas julgam, às vezes, sem ouvir os dois lados, né? E para evitar tudo isso, com foco na vítima, obviamente que o juiz pode decretar esse sigilo. Observação final, para a gente terminar essa característica e avançar, vem comigo. Observação de número 4, meus caros. Observação número 4, eu quero destacar aqui a situação presente na legislação inerente ao crime organizado. O que é que nós temos que saber aqui? No contexto
no contexto da colaboração premiada, o acesso aos autos dependerá de autorização judicial. Autorização judicial, segundo a exegese extraída do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013. Então, pessoal, cuidado, que com essa observação vocês conseguem resolver várias questões que estão caindo muito em prova, porque nós vimos que o advogado tem essa prerrogativa de acesso aos autos, mas, via de regra, esse acesso deve ser respeitado e concedido pelo próprio delegado de polícia, pela própria autoridade policial. Todavia, na situação do crime organizado, quando houver a delação, a chamada delação premiada, o acesso do advogado aos autos depende de autorização judicial. Qual juiz? Juiz das garantias, juiz que trabalha aqui na fase da investigação. Tranquilo? Com isso, terminamos uma característica extremamente importante que vocês viram que resultou em vários insights aqui muito importantes para você na prova. Vamos avançar. Vem comigo aqui. Vamos passar para o próximo slide, né? Próxima característica, a quarta característica, que o inquérito policial é um procedimento escrito. Bom, meus caros, prestem bastante atenção. Deixa eu até colocar aqui, para eu ficar aqui e você continuar lendo a característica, que é o inquérito sendo um procedimento escrito. Essa característica, em verdade, meus caros, revela a origem, né, do próprio Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal, ele entrou em vigor em 1942. Ora, meus caros, o nosso atual Código Civil, ele entrou em vigor em 2002 e um pouco mais de 20 anos depois, nós estamos falando numa reforma ou um quase novo Código Civil, tá? O nosso Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016, que em termos históricos é um soluço, né? Agora, o nosso Código de Processo Penal é bastante antigo, ele é de 42. Então, na época, a única forma de documentar os atos do inquérito policial era a forma escrita. Não havia outra maneira, né? Então, os atos deveriam ser todos escritos, inclusive havia determinação que os atos produzidos em diligências deveriam ser reduzidos a termo e rubricados individualmente pela autoridade policial para conferir autenticidade àqueles atos, tá? Essa, então, era a lógica reinante na origem do nosso CPP. E hoje, como é? Vem aqui comigo, vamos colocar agora as nossas observações. Primeiro ponto, o que é que você tem que lembrar? Que prevalece à luz do artigo 9º do CPP, o artigo 9º do Código de Processo Penal, a forma documental. Então, ainda prevalece a forma documental, sendo que
os atos praticados oralmente, os atos praticados oralmente serão reduzidos a termo. Então, note que a determinação originária presente no artigo 9º do CPP ainda permanece, né? Agora, cuidado aqui com as nossas observações. Observação número 1. Se for perguntado em prova, deve sim o delegado rubricar todas as páginas dos autos do inquérito, dos autos da investigação. Então, cabe sim ao delegado de polícia ainda fazer a rubrica de todos esses documentos presentes nos autos da investigação. Observação número 2, atualizando um pouquinho o CPP, é que as novas ferramentas tecnológicas, podem ser empregadas na documentação da investigação. Exemplos nós temos vários, como a captação de som e de imagem, bem como a estenotipia, que para quem não sabe, eu vou colocar expressamente aqui, é uma técnica de resumo de palavras por símbolos, beleza? Então, pessoal, preste atenção aqui que quando você, eventualmente na televisão, né, assiste uma sessão do Supremo, do Congresso Nacional, ou mesmo da Assembleia Legislativa, geralmente você vê ali no meio daquele ambiente uma senhora ou um senhor digitando num aparelho pequeno, bem rápido, as informações que estão sendo produzidas oralmente ali pelos os magistrados, né, os deputados, enfim, senadores. Veja, aquela senhora ali ou aquele senhor, ela domina essa técnica, essa pessoa domina essa técnica da estenotipia. Então, por exemplo, um símbolo equivale a várias palavras e, portanto, a digitação se torna muito mais rápida, possibilitando assim captar toda a informação que aquela pessoa oralmente está falando. Beleza? Então, meus caros, cuidado que tudo isso é admitido, obviamente, hoje, né? Vamos para a próxima característica. Vem aqui comigo. Vamos para a quinta característica, que o inquérito também é um procedimento
temporário, significando dizer o quê? O inquérito policial tem a regulação temporal no Código de Processo Penal, no CPP, tá? Você vai encontrar isso no artigo 10 e artigo 3º, B de bola, inciso 8 e parágrafo 2º do CPP, bem como na legislação especial. Na legislação especial. Ora, o que é que eu quero que você saiba agora? Agora eu não quero que você saiba e nem se preocupe com esses prazos, porque nós vamos ter um momento que eu vou falar de todos eles, tanto do CPP quanto da legislação especial, tá? Não se esqueça, inclusive tendo a visão jurisprudencial mais atual. Mas não se esqueçam, pessoal, que o inquérito policial é dosado temporalmente. Ele não pode ter continuação ad eternum, né? Obviamente que essa fase investigatória não pode perdurar por muito tempo. Ela tem que ter um prazo adequado, correto, razoável previsto na lei. E é isso que você tem que saber agora. Com isso, terminamos esse nosso bloco. Na volta, a gente continua ainda sobre as características do inquérito, porque tem muita informação relevante. Aguardo todos vocês, força nos estudos, vamos juntos, até a posse.